Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista, às vezes de uma forma assim com um safanão, umas tamancadinhas assim, para te acordar pra vida. Óbvio, no amor. Já digo que esse não é um podcast para todas as pessoas, porque eu acho que ainda tem gente que não tá naquele momento de talvez entrar no tão profundo ato do autoconhecimento, que é pedreira, não tem nada de morango. Às vezes vai sentir dolor, não quero ser confrontado dessa maneira e tudo bem. Mas eu sei que se você tá aqui acompanhando já há um ano, mais de um ano, eu sei que você tá tinindo para querer se conhecer melhor. E de uma maneira que melhora muito a nossa vida. O meu nome é Andréa Chociai e no meu Instagram e no meu TikTok, @Andréa Chociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então, aproveita e já me segue por lá. Hoje, no nosso podcast, por mais que... pera, que antes de entrar no tema, me lembrei de algo aqui que eu preciso agradecer muito. Estava eu pleníssima na quarta-feira lá, fiz a minha aula de natação. Quando eu peguei meu celular, eu vi que meu direct tava lotado, assim, tinha muita mensagem. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ou eu fui cancelada, ou eu viralizei, o que foi que aconteceu? E aí eu descobri que saiu a retrospectiva do Spotify. E para minha grata surpresa, eu figurei em vários pódios aí de vocês, tipo primeiro, segundo, terceiro, desde aqui que eu descobri depois de adulta, como com o meu outro podcast, o Dentro da Baleia, que é um podcast onde eu falo mais sobre espiritualidade, sobre a fé cristã. E, cara, foi muito gostoso saber que, tipo assim, tem gente que realmente... Tem hora que eu falo que vocês são doentes, né? Porque vocês gostam de apanhar. Estão aqui apanhando 2 vezes por semana o ano inteiro comigo. Mas é legal saber que eu estive com vocês, assim, ao longo do ano todo. Então, mais uma vez eu digo pra vocês, esse podcast, se fosse eu falando e ninguém escutando, não ia ser nada. Então, ele só existe por causa de vocês. Eu tô aqui com a meta de servir, de talvez tentar trazer um pouquinho do que eu aprendi para que você não sofra. Sabe, eu sei que a experiência ela é individual, que algumas coisas a gente precisa passar, mas, cara, eu queria tanto, às vezes, ter ouvido algumas coisas que eu já disse aqui, que eu aprendi, tipo assim, tive que aprender na marra. Então, muitíssimo obrigado. Eu queria ter repostado todos, mas eram realmente muitos. Consegui ali repostar alguns, mas eu vi todos. E eu fiquei muito feliz. Só não vi o que são os perfis fechados, que daí não aparece pra mim. Mas eu vi e fiquei muito feliz. Então, muitíssimo obrigado. E o tema que eu trouxe hoje talvez não seja tão interessante a gente falar dele em dezembro. Porque eu vou falar pra vocês, eu tô no ritmo de parar. É que eu não posso, os boletos estão chegando, tem que trabalhar e tal, mas eu tô num ritmo que assim, ó, metade do meu pensamento no dia é pro dia que eu vou estar arrumando pro litoral, pra sargar meu butuqueiro, pra sentar, porque eu gosto de praia. É assim, eu e o Michael, a gente acorda 6 horas da manhã, assim, faz ali o que tem que fazer e a gente já vai pra areia e, tipo assim, sai no final do dia. Então a gente almoça, a gente gosta. A gente prefere não sair na praia à noite, a gente vai dormir super cedo, mas a gente gosta de estar vivendo ali perto do mar, conhecer praias diferentes e tudo mais, é bem legal. Então a gente vai na sexta-feira que vem, a gente já vai pra Bombinhas, mas fiquem tranquilos que vai ter episódio aí ao longo desses dias, já deixarei tudo prontinho pra vocês. E parece que tudo na minha vida tá girando em torno de ir logo viajar e recarregar as energias e planejar o próximo ano. Mas eu sei que vai ter gente que vai continuar firme na labuta aí durante dezembro. E me veio muito, assim, esse tema pelas consultorias. Óbvio, eu trago muito aqui sempre algumas demandas da consultoria. E tem me vindo muito, assim, um desejo latente das pessoas de se destacar no trabalho. Principalmente as pessoas que trabalham para outras pessoas. Como ser um profissional acima da média, como ser aquele profissional que... Porque é uma coisa que, graças a Deus, tá? Isso não é falsa modéstia. Eu digo que é por Deus mesmo e todas as experiências que eu tive, eu nunca fiquei sem emprego. Não porque... Mas eu sinto que eu sempre fui aquela profissional que eu saía de um emprego meio que já pronta para outro. Então, assim,
mesmo nas vezes em que eu não saí, que eu fui demitida, era tipo assim, eu saí, em uma semana eu já tava em outro, em uma eu já tava em outro. Eu recebia muitas propostas quando eu tava em alguns empregos, então no marketing, quando eu trabalhei firmemente só com marketing, na engenharia, na educação física, eu sinto que as pessoas sempre estavam me procurando. E aí, esses dias eu fiz um retrospecto, tipo, o que eu fazia, o que tava ali no meu perfil, talvez um comportamento, mesmo com todos os erros e como eu disse no episódio passado, assim, coisas que eu fazia. Peraí, deixa eu ligar o ar que tá bem quente aqui. Coisas que eu fazia, assim, às vezes eu era insuportável no trabalho, mas, poxa, teve coisas ali que me fizeram ser uma profissional sempre requisitada por outros lugares. E aí eu trouxe aqui uma lista que eu acho que faz muito sentido. Mas antes da gente dar sequência, precisamos falar dos apoiadores desse pod. E você que perdeu a oportunidade de Black Friday na semana passada, nossa empresa Dona Insider, ela vai esticar os preços que ela praticou agora na Black Friday até o dia 8. Então hoje é dia 6, 7, 8, até no domingo, com o link que eu vou deixar aqui embaixo. Se você quer garantir peças para você ou para dar de Natal, vocês vão entrar no link aqui que já aplica o nosso cupom direto para aproveitar os descontos da Black Friday. Então, cara, roupa sim. Gente, vai dar presente de amigo secreto, Natal, sabe aquela pessoa difícil às vezes de você dar presente? Entra no site da Insider, vai lá na aba Tech Shirt, o meu uniforme oficial deste podcast, as brusinhas que não me desampararam, não perdeu cor, não desbotou, não pegou cheiro, não precisa passar, não dá bolinha, tá, sabe? Tecidos mega tecnológicos, além de variedades, assim, de cores, formatos, sem perder aquela pegada minimalista. É tipo assim, não ter chance de errar no presente. Então eu vou deixar o link aqui, onde até no dia 8 a gente ainda tem alguns modelos que vão estar com desconto cumulativo. O que é o desconto cumulativo? Com o nosso cupom, que eu vou deixar aqui embaixo também, que é o Adulta15, mais os descontos que já estão no site, vai ter peça saindo com 40%. Tipo assim, é quase metade do valor da peça. Então aproveita, já faz aí monta os presentinhos de Natal, de amigo secreto, pro chefinho. Vocês entram no link que está aqui. Lembrando que quando vocês acessam os links, porque às vezes o simples fato de acessar o link já é uma métrica importante para Insider, saber que tem pessoas que visitam, que olham, que namoram as peças ali. E quando vocês fazem isso, vocês apoiam quem apoiam e acreditam também no pod. Então bora mostrar que o nosso bonde é muito forte. Voltando aqui ao nosso tema, então, de trabalho, eu sei que vocês estão no ritmo de parar, mas é muito importante que você escute com atenção esse episódio. Até para você, o que você quer ser de profissional no ano que vem. Se você quer se destacar, se você quer ser uma pessoa que tem melhores e maiores oportunidades, se você quer ser acima da média mesmo, eu trouxe essas coisas que eu acho que fizeram a diferença. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu era muito imatura. E de uma certa forma, eu tinha na minha cabeça assim: se eu for muito boa tecnicamente, isso por si só vai bastar. Então eu lembro que meu primeiro emprego assim sólido mesmo foi na primeira construtora, onde eu entrei no 4º ano da faculdade estagiando. E eu me lembro que quando eu entrei, tinha o dono da empresa, que é engenheiro, tinha um outro engenheiro, que era quem me orientava, e eu. E quando eu tava com uns 2 meses ali, que eu tava, ainda tava no finalzinho do meu 4º ano, eu lembro que assim, pro final do meu 4º ano, início do 5º, esse engenheiro acima de mim, ele saiu. Ele foi pra uma outra construtora. E eu vim, assim, no último semestre do meu 4º ano, me dedicando muito. Então, assim, eu quis aprender muito, eu andava com o outro engenheiro pra cima e pra baixo, eu me dedicava muito, eu queria entregar mais do que me era pedido. Então, quando esse engenheiro saiu, eu lembro que o dono da construtora chegou em mim e falou assim: olha, Andréia, eu tô gostando muito do seu trabalho, né? Você é uma pessoa muito dedicada. Se você me disser que acabando o teu 5º ano, você fica comigo, você fica aqui na construtora, eu não vou pegar nenhum engenheiro
eu sigo tocando, porque eu sou engenheiro, e você vai me auxiliando. Você topa? Eu falei, óbvio que eu topo. E aí eu passei meu 5º ano sendo orientada por ele, que foi maravilhoso, porque daí tipo, eu tinha a visão da empresa, a visão da engenharia. Trabalhei demais, porque na engenharia civil, no último ano, os 6 primeiros meses você ainda tem algumas aulas e os últimos 6 é para você fazer estágio obrigatório. Então aí eu estagiava, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, tal. E, de fato, quando eu me formei, eu lembro quando eu peguei meu canudo na mão, no outro mês eu já estava como engenheira ali. E aí, eu fui, lógico, desenvolvendo a minha parte técnica, eu fui aprendendo cada vez mais, eu me dedicava, eu lia sobre, eu perguntava, eu ia atrás. E na minha cabeça foi se consolidando aquela ideia do assim, se eu for muito boa tecnicamente, isso vai bastar. Foda-se se eu sou uma pessoa, sei lá, tímida ou falante, ser boa tecnicamente vai bastar. O que é um engano, porque no trabalho a gente lida com pessoas. E ali no trabalho, ali no escritório, fluía muito bem, a coisa ia legal. Só que aí eu comecei a ter problemas nas obras. Então, às vezes era um metalúrgico que queria armar pra mim, e às vezes eu era ríspida com o cara. Então eu percebi que eu fui criando algumas desavenças. Por pura imaturidade emocional, de às vezes responder quando não deveria ter respondido, de às vezes ter calado quando eu deveria ter falado, de ter super reagido em outras situações, que foi tema do nosso episódio anterior a esse aqui. Que era nem sempre a esperta vê quem vence é a sonsa. Então eu fiz muita cagada, por pura imaturidade. Eu brigava, às vezes eu era muito ranheta. E aí eu lembro que quando eu tava com 5 anos dentro dessa construtora, eu me lembro que a menina do financeiro, uma vez ela falou algo pra mim, que eu falei inclusive no outro episódio, que ela olhou pra mim e ela falou assim, olha Andréia, você é uma pessoa, uma profissional excelente, mas você é uma pessoa muito difícil de lidar. Porque daí eu fui ganhando corpo ali dentro, eu fui ganhando autoridade, eu virei engenheira-chefe, e aí eu fui ficando insuportável. Achando que todo mundo tinha que aguentar meu mau humor, que ia aguentar porque eu tô sobrecarregada, porque eu tô cheia e todo mundo tinha que me aguentar. Então eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. Não, se eu for muito eficaz, se eu for muito boa tecnicamente, se eu for... Isso basta e não basta mais nada e é isso e pronto e acabou. E aí quando eu saí desse lugar, eu me lembro que eu tinha sido convidada para ser sócia num outro escritório. E aí eu deixei essa construtora, fui ser sócia. E aí quando eu fui ser dona mesmo do meu próprio negócio, e aí eu fui gerir funcionários e não mais colegas de trabalho e tudo mais. Ali eu comecei a entender que existiam algumas habilidades sociais, algumas soft skills, que são habilidades mais simples, que não tem tanto a ver com a técnica, que faziam sim a diferença. Entre, às vezes, eu lembro que, assim, tinha uma estagiária que tinha um perfil, a outra tinha outro perfil. E, às vezes, eu analisava as duas, muito boas tecnicamente, mas eu falava, o que me faz olhar diferente para essa aqui? O que me faz olhar para essa aqui e querer, tipo assim, subir ela de cargo, efetivar ela logo, pagar mais para ela, que, às vezes, talvez eu não tinha na outra. Mesmo em questão de técnica, as duas sendo muito boas. E depois, trabalhando em outros lugares também, eu fui levando isso em consideração. Depois eu fui sócia numa agência de marketing, que eu também podia olhar, tipo, quais eram os diferenciais para eu olhar para alguns profissionais e querer subir ele de cargo e querer proteger aquela pessoa, ter aquela pessoa mais perto, reconhecer o trabalho daquela pessoa. Então eu elenquei aqui alguns pontos que eu realmente acho que são um diferencial se você quer ser uma pessoa que quer uma promoção, que quer crescer, que quer estar sempre empregada. Acho que o primeiro de tudo, e é uma briga constante minha com as pessoas, é a questão da pontualidade. Porque por mais que a gente ache que isso por exemplo, na minha cabeça isso é o básico do básico. É você ser pontual. Desde a chegada na tua empresa, né? Entra às 8, eu tô lá às 8. Quanto à pontualidade nas suas entregas. Para mim, que sou uma pessoa ansiosa,
eu sou muito dedicada, tipo assim, eu trabalho com muito afinco. Era muito anormal, por exemplo, eu perder a data de uma entrega, de um projeto, de um trabalho, a não ser que acontecesse fatores muito externos. Mas eu levo isso pra vida, eu sou uma pessoa pontual na vida, eu sou tipo assim, minha aula de natação começa às 11, 10h30 eu tô lá. Eu tenho uma consulta, eu tô lá quase meia hora antes, tanto que essa é a maior crise no meu casamento, porque o Maicon é um atrasado crônico. Mas eu comecei a perceber que isso é uma habilidade, que tem pessoas que não conseguem ser pontuais. E aí eu sei que vai vir a turma do TDAH aqui, que sempre, né, fala, mas é que eu tenho TDAH e quando eu vejo eu já atrasei. Mas aí você vê a pessoa que fala isso, mas no trabalho ela nunca atrasa, ela chega na hora. Então assim, é um TDAH meio seletivo. Não que isso não aconteça, gente, a doença existe, não tô negando a doença não, mas eu tô falando que tem gente que se esconde atrás disso pra não fazer o que precisa ser feito. Então assim, eu tenho um problema com isso, eu vou tratar isso, eu vou procurar um profissional, ou sei lá, eu vou me medicar, mas eu preciso sanar este problema se eu quero ser um bom profissional. Porque a pontualidade é essencial. Porque quando eu venho e delego para você um trabalho, eu estou dizendo assim, eu poderia fazer, mas eu estou passando para você fazer e você precisa me entregar até nessa data. Se eu te deleguei, pelo menos comigo, eu não fico microgerenciando, perguntando, e aí, como é que tá? Não, eu entrego nas tuas mãos, mas eu espero que ali no dia 8 você vai me entregar. Então imagine um setor, um chefe, um coordenador, diversas outras pessoas esperarem uma entrega de você e você simplesmente não entregar na data. E eu não tô falando que isso aconteça uma vez, mas eu sei que tem pessoas que atrasam cronicamente todas as suas entregas. Então são pessoas que às vezes não conseguem ser pontuais até no horário de trabalho, como nas entregas. André, eu tenho um problema, eu acho que eu procrastino, eu acho que eu enrolo. Como que eu vou sanar isso? Para ser uma pessoa mais pontual, para ser uma pessoa que realmente cumpre o prazo. Ou não, vendo que eu não vou cumprir, o que eu faço? Porque já teve vezes onde eu mal dimensionei o tempo. Eu falei que eu entregava em 10 dias e de chegar ali no 6º dia e falar, cara, fulana, eu te falei que eu ia entregar com 10, eu mal dimensionei o tempo, não ficou um tempo muito apertado, você consegue me dar aí 2, 3 dias para eu entregar? Porque é igual aquela pessoa quando você tá devendo. Então você tá devendo pra pessoa. Aí a pessoa tá lá, ela tá crendo que ela vai receber ali do seu no dia 10. Você não consegue pagar no dia 10 e aí você fica em silêncio. E aí no dia 12 a pessoa, e aí fulano? Você não responde, você não dá um parecer. Às vezes é melhor você dar um parecer e falar, cara, eu consigo te pagar daqui a 5 dias, do que não falar nada. E com a pontualidade das suas entregas é a mesma coisa. Não tô querendo dizer que você sempre vai conseguir entregar, mas quando não conseguir entregar, antecipadamente você vai avisar as pessoas que estão esperando por aquilo. Então, para mim, pontualidade é algo assim inegociável, inegociável. Eu arrisco dizer que hoje, neste mundo de distrações e procrastinação, a pessoa que consegue ser pontual nas suas entregas já é uma pessoa que ela já tá muito acima da média. Segundo aqui, ter uma comunicação clara. Você não precisa ser o palhacinho da roda, você não precisa falar demais, inclusive eu sugiro você falar de menos no seu trabalho, porque tudo pode ser usado contra você. Então, na dúvida, não fale, escute mais, mas em se precisando falar e comunicar com as pessoas, seja claro. Primeiro ponto, não seja prolixo. Prolixo é aquela pessoa, é o carretel. Enrola, 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 enrola e não fala nada. Gente, eu trabalhei num lugar recentemente que tinha uma pessoa que ela enrolava, 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 enrolava. E aí ela se perdia no pensamento. Quando via, fazia meia hora que a pessoa estava falando, ela entrou em 20 assuntos e não conseguiu falar o que precisava. Nisso a atenção já dispersou, a galera já estava pensando em outra coisa, todo mundo só pensando em fazer a pessoa calar a boca. Então assim, cuidado com a prolixidade. Se vai falar algo, não enrola. Principalmente no trabalho, a gente tem que pensar que tempo é dinheiro. Então, eu preciso ser direta. Eu não quer dizer que eu tenha que ser grossa, mas eu preciso ser direta. Fulano, bom dia. Eu tô com esse projeto aqui, ele deu este problema aqui. Como você acha
Eu vi que você errou aqui, como que a gente pode consertar isso aqui? Aí eu vejo que às vezes a pessoa chega com medo de falar que o outro errou. Veja bem, né? Você sabe que a gente está trabalhando sempre por um bem maior da empresa, que não é uma caça às bruxas, mas será... Fala direto. A gente nunca erra por falar direto. Ai, mas a pessoa se magoou. Não, aí a pessoa também tá muito dodóizinha. A gente precisa ser claro. E principalmente, não saia perto da pessoa até garantir que ela entendeu o que você falou. Porque hoje, nessa correria das coisas, as coisas são muito mal faladas. Então, assim, é uma mensagem que você tem em mente, que a pessoa tá entendendo o que você tá falando e você só manda. É algo que você fala, blá, 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 entendeu? Tá, jóia. E as pessoas, às vezes a pessoa vai falar que entendeu por educação, por medo de parecer burra, por medo de, ai meu Deus, eu não entendi o que a pessoa falou. Faça a pessoa te repetir. Você entendeu? O que você precisa me entregar? Não, eu preciso te entregar isso. Não saia perto das pessoas até ter isso muito claro. Inclusive, quando você for a ouvinte. Fulano, deixa eu só repassar. Então, o que você está me pedindo é para eu te entregar esse relatório, este gráfico, até no dia 8? É isso? Estamos setados nesse ponto? Show. Não tenham medo de ter uma comunicação clara. Se você não entendeu, abre a sua boca e fala, eu não entendi. Eu acho que deixa eu ver se eu entendi. É isso. Eu tenho certeza. Você pode voltar para me falar como a vida de vocês dentro do trabalho vai ser muito mais fácil. Terceiro ponto. Do your jumps. Dá os seus pulos. Vocês não são quadrados. O que eu tenho visto ultimamente é uma geração que tem muito acesso à informação, mais do que qualquer outra geração já teve, e ainda atrapalha as pessoas fazendo perguntas idiotas, ainda erra porque, eu não sabia como fazer, e não vai atrás para saber como faz, espera chegar a data de entrega para falar, eu não consegui, eu não sabia como fazer. A gente tem acesso à informação. Lembre-se que todas as vezes, eu sei que às vezes é mais fácil você bater no ombro do colega e falar, como que você faz? Só que às vezes esse bater no seu coleguinha aqui vai atrapalhar o que ele está fazendo, com algo que com um Google você teria dado conta. Então assim, dá um Google, veja se a pessoa não está realmente ocupada para você pedir uma ajuda para ela. Eu já trabalhei com pessoas que me tocavam o tempo inteiro, assim, Andréia, não sei o que lá, ou era aqui, ou era no WhatsApp, ou era no e-mail. Gente, isso é completamente broxante. E eu vou falar como do lado do empregador. Quando você vê aquele funcionário que fica, ô fulano, ô ciclano, ou não sei o que, ô nananã, que não se vira, para mim não tem outra palavra, é broxante. É broxante, porque é uma pessoa que quase que depende do outro para fazer o seu próprio trabalho. Então, do your jobs, dá os seus pulos. Outro ponto, seja organizado. Eu já vi demissões acontecerem em lugares onde eu trabalhei, porque a pessoa era desorganizada. Por quê? Se a pessoa não fosse trabalhar e a gente precisasse do arquivo, a gente não conseguia achar o arquivo nas pastas dela. Mais do que isso, a pessoa bagunçava as pastas compartilhadas. Então, assim, é uma pessoa que claramente, por uma desorganização pessoal, dificulta a vida dos outros. Seja minimamente organizado. Veja arquivos que você não usa mais e delete. Organize a área de trabalho. E eu tô falando aqui, estação de trabalho aqui assim, ó, a mesa onde você trabalha, o computador onde você trabalha, o sistema onde você trabalha, as mensagens que você manda. E seja organizado com seus prazos. Gente, a gente tem agenda, tem Google Agenda, tem post-it, não faltam ferramentas pra gente se organizar. Isso assim, ó, se você der 1 minuto de Google e falar assim, ferramentas para a organização, vai cair da árvore umas 50. Com licença, tomar meu café. Vai cair umas 50 ferramentas de organização. Mas eu não sei usar a ferramenta. Dá um Google. O que mais vai ter, tipo assim, eu quero aqui usar o Notion. O Notion é a minha ferramenta principal de organização. E aí, quando eu mostro o meu Notion para as pessoas,
Algumas ficam tipo assim, meu Deus, mas como é que você faz? Tipo, ninguém me ensinou o Notion. Uma vez eu vi um cara usando, perguntei qual era a ferramenta, entrei no YouTube, assisti um tutorial de como fazer o Notion e fiz os meus. Criei os meus templates, meu jeito aqui de me organizar. E é um jeito muito próprio, é o meu jeito. É o jeito que eu me encontro nele. Então, assim, seja uma pessoa minimamente orgânica. Não tô falando que você precisa ser a pessoa do toque, ter as corzinhas por A, B, C, D, por cores. Não, mas minimamente. Seja uma pessoa que, quando a pessoa chegar até você, ela vai ter fácil acesso às informações. Outro ponto, não queira ser a mensageira de todas as notícias na empresa. O famoso rádio peão. Por algum tempo eu achei que ser a pessoa que estava informada sobre tudo e que levava as informações era a pessoa de ouro. Ai, Andréia, se tem alguém que sabe ali o que está acontecendo, é a Andréia. Ai, se tem alguém que vai saber da fofoca, é a Andréia. E eu achava que isso era o máximo. Não, eu sou a pessoa antenada, a pessoa informada do local. Não é. Pra quem tá te olhando de cima, você é uma fofoqueira. Você é uma leve trás. É você que faz rádio peão. Porque a pessoa que fala de Chico, fala de Francisco. Então, tome muito cuidado. Você até pode ouvir tudo. Mas, aqui ó, falar, espalhar, não. Como eu gosto de fazer? Quando eu realmente aprendi isso, ouvia no trabalho e falava com o Maico, ouvia no trabalho e a gente fofocava junto, mas com uma pessoa que não tem nada a ver com o trabalho. Não deixe que as fofocas sejam espalhadas por você, que as fofocas, elas morram em você. Que a pessoa te traga e acabe em você. Tenham a clara noção que o seu chefe, o seu superior, ele sabe quando é você que está fazendo rádio peão. Não seja inocente. Penúltimo ponto. Tenha uma postura firme, mas não seja soberba. Isso para mim foi uma descoberta, porque eu achava que ser firme, ter um posicionamento forte, era quase que beirar a arrogância. Falar de um jeito muito grosseiro, de um jeito mal educado. É como se eu estivesse assim, no alto de um palanquinho. A otária. Porque eu era uma otária. Porque eu achava que eu precisava falar aqui assim, ai. Não. Você não sabe de tudo. Vou repetir de novo. Você não sabe de tudo. E ainda bem por isso. Porque se você soubesse de tudo, você ficava maluco. A gente não sabe de tudo. O que a gente precisa ter, gente, é uma postura firme. Eu tenho essas convicções aqui. Ótimo. Mas mesmo assim, eu não sei de tudo. Então, quando uma pessoa chega em mim, mesmo uma pessoa que está abaixo de mim, e diz, Andréia, ó, isso aqui que você fez, eu acho que tá errado por causa disso. Tenha uma postura firme de, inclusive, dizer, eu acho que eu fiz cagada. Menina, eu acho que eu fiz errado mesmo. Como que você fez? Me explica. A tua posição e o teu cargo, elas exigem de você uma postura firme. Uma postura firme é alguém que cumpre o que fala, que observa para que nenhuma injustiça aconteça entre as pessoas, que pratica o seu trabalho com muita diligência, mas que acima de tudo também assume quando fez merda e quando fez cagada. Porque a boca que é usada para cobrar também tem que ser a boca usada para pedir desculpa quando faz merda. E por último, dica extra. Se você estiver numa posição de liderança, que seja liderar uma pessoa, cargo de gestão, coordenadora, se você é dono da empresa, não queira ser a líder, ou a líder amiguinha, ou a líder carrasca. Nas duas você vai se ferrar. Nas duas. Porque em primeiro, quando eu ganhei o poder de ser a engenheira, chefe ali e tal, nessa construtora que eu trabalhava, eu queria ser a caninana. Escreveu no Leu Palco Meu, ô fulano, não gritava com ninguém, mas eu tinha aquela posição, você tem que fazer, você tá fazendo merda, eu era chata, eu era aquela carrasca. Principalmente com gente que eu via potencial, aí eu queria apertar mais a pessoa pra ela fazer mais ainda. E aí, depois, com o tempo, eu falei, pô, não é um posicionamento legal, não é todo mundo que tá pronto pra ser apertado assim. E aí, no extremo oposto, quando eu fui pro meu último trabalho na engenharia, eu quis ser amiguinha.
Não, eu vou ser a pessoa amiguinha, que é parceira, que entende, que, pô, tamo no fechamento, é só falar comigo, que eu abraço, eu ajudo, eu dou um jeito. Me ferrei. Me ferrei, porque teve gente que usou disso pra... Ai, chefe, eu não vou na segunda-feira. Ai, porque... Ai, eu tô de ressaca no domingo. Tipo assim, achava que tinha essa liberdade de falar pra mim e que ia ser ok. Então eu me coloquei nesse papel por muito tempo, de eu vou ser amiguinha, até que isso começou a virar um abuso. Liderança, gestão, exige postura firme, não grosseira. Firme, mas não soberba. Firme, mas não amiguinha. Não se esqueçam disso. Levem esses pontos em consideração e principalmente usa hoje, esse final de ano, esse momento, como uma autorreflexão. De todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que eu trouxe aqui, o que você acha que está pecando mais? O que você pode fazer para melhorar esse ponto? Porque eu não tô falando aqui pra você catar um chicotinho na mão e ficar se chicoteando. Ai, meu Deus, eu não sou pontual. Não. É tipo, puta merda, eu não sou pontual. Isso aqui tá manchando minha imagem. Talvez eu não tô crescendo ali por causa desse BO. Como que eu faço pra resolver? Aí a gente vai lá pro Do Your Jumps. Se vira, dá um Google, pesquisa, procura, pede feedback. O que você pode fazer pra mudar? Mais importante, eu acho, do que tentar ser um bom profissional é reconhecer o profissional que você é hoje e o que você pode fazer para melhorar. E eu espero que vocês melhorem muito e colham muitos frutos e depois voltem para me contar.